Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a intentar hablar un poco de la unidad problema 2 del área de defensa, que nos dice que Juliana, de 7 anos de edad, é chefada por sua madre ao médico por apresentar febre, tosse e expectoração mucopurulenta, acompanhada de diarreia, irritabilidade e inapetência. E disse que em la escuela a qual concurre se detectou um caso de meningitis. Entonces, organizando más o menos las ideas, tenemos Juliana, de 7 anos, que apresenta fiebre, tosse, expectoração mucopurulenta, disneia e irritabilidade. Sim, recordando que todos estes são sintomas de via aérea inferior. E, nesse caso, eu pondria como motivo de consulta la fiebre. Acá iniciando com la história clínica, como Juliana, tem 7 anos, seria uma história clínica indireta, né? Que aí tem toda a queixa que já miramos de que é a história clínica, para que sirve, todo. Pero acá vamos tentar fazer a divisão. A história clínica se divide basicamente em la anamnesis, em el exame físico e em los exames complementares, ¿sí? Entonces, acá en la anamnesis, que seria bueno que nós pensássemos? A anamnese empieza sempre com os dados personais, depois o motivo de consulta, depois a enfermidade actual, onde vamos desarrochar cronológicamente sobre esses sintomas, podendo sempre, na maioria das vezes, utilizar a Alicia Fredusa, sim? E acá em la enfermidade atual vamos ter que desarrochar os sintomas que a nos disse, que seriam la fiebre, la expectoração, la tos e la disneia principalmente, sim? Em la tos temos que pensar, temos que perguntar se tomou alguma coisa para amenizar la tos, la fiebre, perdão, quanto tempo já está com essa fiebre, se esta foi constatada com o termômetro, se foi de início brusco, se inicia mais ao final da tarde, se depois, com a expectoração, perguntar se há hemoptisis, há sangue junto com essa expectoração, saber as diferenças entre os esputos, essa tos
a tos que ella apresenta, quanto tempo tiene que apresenta? É uma tos seca ou uma tos úmida? Tiene convívio com algum fumador que pode propiciar essa tos? La disneia, essa dificuldade respiratória. Por que está passando? Por la expectoração? Por alguma infecção de via aérea? É bueno que perguntemos todo isso. Depois da enfermidade atual, temos os antecedentes personales, donde podemos perguntar sobre o carnet de vacuna, se tem arma, se a arma foi tratada, qual é a regularidade de los controles de saúde, se esse caso que Julia está passando agora já passou outras vezes, se ela teve alguma enfermidade na infância, como varicela, sarampião, se ela utiliza alguma medicação, se tem alguma alergia a alimentos, alguma alergia a medicamentos, sobre o hacinamento também, que isso pode predisponer a problemas respiratórios. Se há algum outro familiar, además de esta, em uma casa com outro síntoma respiratório, perguntar onde vive, se vive cerca de alguma indústria. Podemos perguntar também sobre os hábitos de Julia, como é sua alimentação, como é seu rendimento escolar, sua diurese, sua catarsis. E, em la noção de foco, acá temos que há uma companheira da escola que está com meningitis, ¿sí? De aí já podemos começar a sospeitar alguma coisa de um pneumococo, por exemplo, que pode estar causando a pneumonia, que por alguma bacteremia, por alguma faixa no mecanismo de defesa, se pode ter se transformado em uma meningitis, por exemplo. Aí, depois da anamnese, temos o exame físico, donde nosotros devemos mirar os signos vitais, como a pressão arterial, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que a frequência respiratória generalmente é de 12 a 20 respirações por minuto, ¿sí? Devemos mirar como está essa respiração, como está a respiração de Juliana, fazer a inspeção do tórax, uma inspeção dinâmica, estática, fazer a palpação, a percussão, a ocultação, e isso tudo. Depois vamos desarrochar um pouco melhor. E depois também podemos mirar a parte de los estudos. Que podemos pedir? Como esta está com um quadro respiratório, podemos pedir uma radiografia de tórax para mirar se há condensações, se há bloques pneumônicos, sim. E em niñas, é bom acordar que se tem o costume de pedir solamente de frente la radiografia, la placa. Essa placa podemos mirar que ela tuvo uma boa entrada, quando se pode mirar de 9 a 11 arcos costales, donde as costilhas não estén e que as costilhas não estén completamente horizontalizadas, por exemplo, ¿sí? Podemos pedir um estudo de puta também, que vai ser um exame direto, pedindo uma baciloscopia, uma identificação de um microorganismo e uma prova de sensibilidade a antibióticos, por exemplo, também. Aí passando
para desarrollar un poco más sobre la parte del examen físico. Del aparato respiratório. Como todo exame físico, vai ser dividido em inspecção, palpação, percussão e auscultação. ¿Sí? En la inspección, vamos a hacer la inspección del tórax estático y del tórax dinâmico, ¿sí? No tórax estático podemos mirar el tipo de tórax, si hay abovedamientos o retrações de él. E no tórax dinâmico podemos mirar o tipo de respiração, acordando que a respiração de las mujeres é mais torácica, é mais costal superior, de los hombres é mais tóraco-abdominales. Podemos mirar a frequência respiratória, se o paciente está com uma taquipneia ou uma bracapneia. Podemos mirar também a amplitude respiratória, o ritmo respiratório, que acá em el ritmo respiratório podemos mirar se é regular ou irregular. Ritmo respiratório, porque acá, segundo o padrão de respiração da pessoa, podemos sospechar algumas coisas. Por exemplo, em esse dado problema, nos diz que há uma companheira com meningitis. Então, podemos pensar no ritmo de Biot, que é quando ocorre inspirações e expirações profundas separadas por alguns períodos de apneia. Então, seria um padrão mais ou menos assim. Uma apneia, inspiração, expiração, 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 expiração. Uma apneia. Isso generalmente, esse padrão de ritmo respiratório generalmente tem que ver com alguma lesão no sistema nervioso ou então está presente em la meningitis. Además del Biot, temos o Cheyne-Stokes também, que é quando depois de apneia de 20 a 30 segundos, tanto a amplitude quanto a frequência da respiração vão aumentando gradualmente e depois diminuem até a apneia. Então, seria mais ou menos uma coisa assim, a apneia. Aumentando a frequência, a amplitude e a apneia. E esse tipo de ritmo respiratório está muito presente também em lesões no sistema nervioso e em la insuficiência cardíaca congestiva. E também há uma última que seria a de Kussmaul, que é uma hiperventilação acentuada em pacientes que estão apresentando uma acidose metabólica. Ou seja, o paciente hiperventila e para. O paciente hiperventila e para. É muito comum percebemos esse tipo de respiração em la cetoacidose diabética e em la insuficiência renal descompensada. Además do ritmo respiratório, é bom mirar também os signos de dificuldade respiratória, que seriam o aleteo nasal, o tiraje, o uso da musculatura acessória, que sim, o músculo esse uso da musculatura acessória. Depois podemos ir hacia la palpação.
Mercadando, vamos fazer uma palpação mais general, mirando a sensibilidade, mirando se há algum enfisema cutâneo, por algum pneumotórax da tensão que pode ter ocorrido, os frêmitos, miramos a elasticidade torácica, a expansão torácica em las bases e em los vértices. Generalmente, a expansão de las bases, o pulmão pode chegar hasta mais ou menos lá C7 e los vértices em la D10, por exemplo. Se há alguma alteração bilateral, por exemplo, pode representar um enfisema ou alguma fibrose. Unilateral pode ser uma telactásia ou um derrame pleural ou um pneumotórax em esse lado que não está expandindo. E se for localizada, pode ser uma tuberculose por o corpo cavernoso, algum câncer de pulmão ou até mesmo alguma aderência. Então, palpação. Temos a palpação general, miramos a elasticidade torácica, miramos a expansão torácica, mirando a expansão tanto de las bases quanto de los vértices. Podemos fazer uma palpação de las vibrações vocales, que é o famoso 33 em la espalda e em los rebordes costales, em los espacios em los espacios intercostales, sim. E essas vibrações vocais podem estar aumentadas ou diminuídas, sim. Generalmente, quando estão aumentadas, pode ser por alguma condensação de tecido, por algum brônquio permeável, ou que esteja ocorrendo um contato com a parede torácica. Por exemplo, em la pneumonia ou quando há uma cavidade, uma caverna em la tuberculose, por exemplo. E se está diminuída, pode ser algum defeito, alguma alteração em la própria luz bronquial, esta pode estar ocluída. Em los pulmones, pode estar com uma capacidade de expansão diminuída, em efisema, por exemplo. Ou então, quando há algum engrossamento em la pleura ou com alguma interposição de líquido. O sonido vai viajar de uma maneira pior em los sólidos ou líquidos. Você vai diminuir a vibração vocal, por exemplo, em um derrame ou então em um pneumotórax. ¿Sí? En la percusión, podemos fazer uma percussão em la região anterior, entre os espaços subescapulares, em la linha hemiclavicular. Em la região posterior, podemos fazer la percussão também e la excursión de bases. Que la excursión de bases basicamente é, vamos fazer la percussão quando o pulmão sim está inflado e depois quando o pulmão inflado para mirar hasta donde chega a base do pulmão. Generalmente, em expiração, a base do pulmão vai estar mais ou menos em la altura de la T10 e quando o paciente inspira, em la altura de la T12, mais ou menos, uns 2 centímetros de diferença, mais ou menos. E aí podemos encontrar matidez ou submatidez, uma hipersonoridade ou a desaparição de la matidez hepática. ¿Sí? Em la matidez ou submatidez vão aparecer, essa submatidez aqui vai ser a submatidez hepática, ¿sí?
essa matidez pode ocorrer por alguma condensação, seja por uma pneumonia, uma lactácea ou algum tumor, ou por algum derrame pleural. La hipersonoridade pode ser por um pneumotórax, ou seja, vai estar com mais aire no pulmão. O enfisema também, o paciente vai estar com mais aire no pulmão. Ou então, por lá desaparição dessa matidez hepática, por exemplo, vai haver uma sonoridade, não uma matidez. Por quê? Porque o hígado, vamos dizer que estaria por acá, ocorreu, por exemplo, um pneumoperitoneu. E acá, o aire, por ser menos denso, se vai hacia a região mais superior do abdômen, vai estar por arriba do hígado, causando é um signo também muito comum, é um signo chamado de signo de Robert, perdão. Depois, em la auscultação, temos que mirar basicamente três hallazgos normais, que seriam a respiração laringotraqueal, o murmúrio vesicular e a respiração broncovesicular. A respiração laringotraqueal é o ruído ocasionado por las grandes vias aéreas. O murmúrio vesicular é o murmúrio que escutamos quando os alvéolos estão se inflando. E a respiração broncovesicular vai ser onde há uma divisão do aire, vamos dizer assim, que é onde seria no ilho. Que horrível. Seria no ilho pulmonar, sim? Esse murmúrio vesicular pode estar aumentado ou diminuído. Pode estar aumentado justamente por alguma atividade física, por uma acidose metabólica, onde o paciente esteja hiperventilando, por exemplo, em qualquer caso da hiperventilação, e diminuído quando o paciente esteja hipoventilando, por exemplo, em pacientes obesos, em pacientes que estão com alguma dificuldade respiratória, sim? E outra coisa que é muito importante acá em la auscultação seria a parte de los ruídos agregados, onde temos las sibilâncias, que vão ocorrer basicamente por uma broncoconstricção, ou broncoespasmos, ou seja, vai diminuir o calibre desse brônquio, vai estar presente ao início da expiração e vai ocorrer generalmente por uma hipersecreção de muco. E vai estar presente aonde? Vai estar presente em pacientes com asma, bronquites e bronquiolites. Depois de las sibilâncias, temos los roncos, que basicamente é uma obstrução de los bronquios de gran calibre, sim. Ou seja, como a secreção
essa secreção se vai mobilizar com a tosse. Ou seja, podemos pedir para que o paciente tossa e esse ruído vai estar em alguma outra região do pulmão depois quando o escutamos. E como tem que ver com a secreção vai estar presente tanto em la inspiração, quanto em la expiração, sim? Roncos pode aparecer em la bronquitis e em el câncer de pulmão. E esses dois ruídos acá são ruídos que vão estar em las vías aéreas mais proximales, ¿sí? Porque depois temos os rales subcrepitantes que ocorrem por la obstrução de los bronquiolos terminales, isso vai ocorrer basicamente por uma inflamação. Portanto, se há inflamação, há secreção, e se há secreção, há uma movilização de hechas por la tos, e vai estar presente também tanto em la inspiração, quanto em la expiração. Pode estar presente em la bronquiostasis e no início e em la fase inicial de la neumonía também, por exemplo. E depois temos, por último, os rales crepitantes, que vão ocorrer basicamente por la presença de líquido intra-alveolar, ou seja, por um edema em essa parede, por algum exudado que tenha ocorrido. E vai estar presente ao final de la inspiração. E esses rales crepitantes podem estar presentes em la neumonia e no edema agudo de pulmão, por exemplo. E justamente esses rales crepitantes vão estar presentes em la neumonia, justamente porque podemos pensar em aquelas quatro etapas da neumonia, né? Que em la primeira, que é de congestão, hepatização roja, hepatização gris, e o período de resolução. Em la congestão, vai estar congestionado, vai apresentar muito líquido. Então, líquido em los alvéolos vai estar apresentando rales crepitantes. E assim, esses rales crepitantes, nós podemos mirar que esses são rales que vão estar presentes mais em la via distal de la via respiratória. Outra coisa que não é apresentada aí nessa unidade de problema seria a tosse. Acá em la tosse teríamos que hacer hincapié em quanto tempo ella está com essa tosse e como é, porque sabemos que a tosse é um reflexo que tem a finalidade de expulsar alguma coisa que está em la via respiratória, ¿sí? E tos, nós temos a tos quintosa, que é causada por la Bordetella pertussi, que é por la Koch-Leach, que é uma tos mais paroxística, que é uma tos que é quando a persona, generalmente a niña,
hace un acceso de tos, de unas 5 toses ao mesmo em um certo período de tempo, e que há uma respiração, e que há uma reprise dessa tos. O chico tosse umas 5 vezes, há uma inspiração profunda e ruidosa, e de aí empieza a toser de nuevo. Depois, temos a tos perruna ou ronca, que é uma tos seca, mais intensa, com predomínio noturno. Generalmente tem a ver com alguma afectação laríngea, uma laringitis, por exemplo. Temos a tos coqueluchoide, que é parecida com essa tos quintosa acá, pero não tem a reprise e é muito intensa. Vou poner acá, reprise. E é menos intensa. Temos também a tos bitonal, que generalmente que nos mostra algum compromisso no nervio recorrente, alguma afectação na laringe. Também temos a tos metizante, que é uma tos que provoca vômito. Está mais associada a ninhas. Também temos a tos persistente, que é uma tos que se apresenta na maioria dos dias do ano. É muito típico de pacientes que apresentam bronquitis crônica. E, además dessa divisão de tos, temos a divisão clássica, né, de tos aguda, subaguda e crônica, que a tos crônica é uma tos que tem uma duração menor de 3 semanas, generalmente tem a ver com infecções virais na via aérea superior. A subaguda de 3 semanas a 2 meses, pode ser um asma crônico, uma sinusitis, algum quadro pós-viral de via aérea superior, que se foi ao pulmão, ou posterior a alguma infecção viral. Já a crônica, onde temos que ter mais atenção, que é uma tos com uma duração maior de 2 anos, pode ser por um EPOC, pode ser por uma tuberculose, pode ser por um câncer de pulmão, pode ser por um refluxo gastroesofágico, por o uso crônico de tabaco também. É basicamente isso sobre os tipos de tos. E além de tos, esta chegou com expectoración, ¿sí? La expectoración, nosotros vamos a tener la expectoración serosa, que é um líquido mais claro, espumoso e amarillento, resultado de um transudado alveolar. Vai estar presente no edema alveolar, no carcinoma e no edema agudo de pulmão. Depois, podemos ter a expectoración mucosa, que é incolor e pode ter a consistência mais variável. Essa expectoração ocorre basicamente por uma secreção exagerada das células caliciformes e das glândulas mucosas. Então, podem estar associadas a infecções virais, mas pode estar presente também em um paciente com bronquitis crônica, com asma. Depois da mucosa, temos a muco purulenta, que é uma expectoração mais opaca, espessa, com um color amarillo verdoso, que é basicamente moco e pus junto, que vai ser basicamente uma ação de nossos neutrófilos, de nosso sistema de defesa sobre essa noxa. Essa expectoração mucopurulenta pode estar presente em uma bronquiectasis, em uma tuberculose, em uma pneumonia típica. Também temos a expectoração sanguinolenta, que é um disputa hemóptico, ou seja, a hemópsis pode estar presente em uma pneumonia típica também. E
la expectoración con aspecto de achocolatado, que é comum em los abscesos pulmonares. E además de la tos, expectoración, disnea, Julia chegou a nosso consultório com fiebre. Vou dizer mais rápido porque no último a fisiopatologia vai dizer mais rápido porque no último vídeo eu havia dito. Então, recordando que temos os pirógenos exógenos, que podem ser de toxinas bacterianas, as endotoxinas, vírus, os mediadores químicos inflamatórios, as reações imunes, e todos esses pirógenos exógenos podem ser a ativação dos monocitos, dos macrófagos e das células do endotélio, onde vão ser a ativação de pirógenos endógenos, como as citocinas pirógenas, as interleuquinas, a TNF ou INF. E esses pirógenos endógenos se vão hacia o endotélio do hipotálamo anterior, que desde aí, por la via da ciclooxigenasa, vão se transformar em uma prostaglandina 2, que é a mediadora da fiebre. Assim, aumenta a liberação do AMPC cíclico, aumentando o ponto pré-estabelecido da termorregulação, generando uma vasoconstrição e uma maior produção de calor. Podemos dizer que o paciente apresenta fiebre com temperaturas maiores ou iguais a 38 graus Celsius, que o paciente está subfebril, se apresenta alguma coisa pouco maior de 37,5 graus Celsius. E a febre também se pode dividir segundo sua duração. A febre pode ser aguda, prolongada, ou então é uma febre de origem desconhecida. A febre aguda é uma febre de duração com uma duração menor a 15 dias, a prolongada maior a 15 dias, e em febre de origem desconhecida decimos que é uma febre com maior a 3 semanas de duração, com uma temperatura sempre maior a 38 graus Celsius, em pelo menos três ocasiões, e apresentando todos esses sintomas sem ter um diagnóstico etiológico definitivo com o paciente internado. ¿Sí? E aí também a febre segundo su patrão. Temos o patrão intermitente, que é quando as elevações térmicas retornam a valores normais durante cada dia da febre, ou seja, é uma coisa mais comum, vamos dizer assim. Isso pode ocorrer em abscessos bacterianos, em la tuberculose, em linfoma. A febre com patrão contínuo, que é onde não se apresenta variações maiores a 0,6 graus de temperatura no dia, ou seja, o paciente aumenta a temperatura, se quedou com febre, abaja um pouco, vuelve, abaja, vuelve, abaja, vuelve. É comum na pneumonia pneumocócica. Depois, temos a febre remitente, que é que durante sua evolução esta nunca alcança os valores normais. Essa febre remitente é como a maioria das afectações febriles passam. Então, aumentou a temperatura, aí aumentou um pouco mais a temperatura, virou bajou. E aí aumentou um pouco mais, é uma coisa que não tem um patrão assim, sabe? E depois temos lá recurrente,
que é uma febre que vai aparecer logo de um ou mais dias sem febre quantificada e pode apresentar qualquer um de esses patrões anteriores. Depois de mirarmos assim, mais ou menos, sobre os signos e sintomas que Julio apresenta para nós outros, creio que podemos começar a desarrochar um pouco mais sobre as infecções respiratórias, por exemplo. Donde nós outros podemos mirar as infecções para respiratórias, que vão ser infecções de aparatos que vão estar conectados com o sistema respiratório, como por exemplo a conjuntivitis, a otitis média, a otitis externa, a própria sinusitis, ¿sí? Também as infecções de via respiratória alta, que na divisão basicamente de via respiratória alta e baixa, a via respiratória alta é de la epiglotis hacia arriba e depois barra de la epiglotis hacia abaixo. Ou seja, alta pode ser a cavidade nasal, oral, a língua, a faringe, a epiglotis, e depois respiratórias baixas, laringe, traqueia, pulmones, brônquios, por aí vai. Em las infecções de via, em las infecções respiratórias altas, temos o resfriado comum, que basicamente é uma inflamação da mucosa nasal e laríngea de uma maneira aislada ou simultaneamente. Sua agente causal é viral, basicamente pode ser um rinovírus, um adenovírus, um vírus sensitial respiratório, um vírus influenza A, B ou C, sim? E aí o paciente pode apresentar rinites, faringites e alguma afectação do estado general, sim? E alguma também infecção para-respiratória. Geralmente é autolimitado, benigno, não se costumbra, não se tem a costumbre de ser, de pedir um diagnóstico, se hace basicamente um hisopado em los recém-nascidos. Depois do resfrio comum, temos a gripe, que é basicamente a afectação da via aérea superior, junto com o decaimento do estado general. O agente causal é o vírus influenza A, B e C. Acordar que sempre tem aqueles câmbios e saltos genéticos, principalmente do vírus da influenza A. Por isso que se tem que fazer a vacunação em los niños a partir de los 6 meses e depois de los 64 anos e em grupos de risco, e se possível tomar a vacuna anualmente. A clínica de la gripe basicamente é uma clínica bem aguda, com escalofrios, febre, cefaleia, uma tosse não produtiva e que algumas vezes pode complicar uma pneumonia ou então em uma bronquitis. Só se hace um diagnóstico microbiológico em pacientes que vão estar internados. Se utiliza antígeno e o PCR.
E esse quadro gripal, e essa clínica, que é a febre, calafrio, cefaleia, é o que chamamos de... Sim, é isso. E o que nós outros não podemos nos confundir é a diferença de gripe e síndrome gripal. A síndrome gripal vão ser todos os conjuntos de signos e sintomas que vão ser causados por micro-organismos sem ser o vírus da influenza. Podemos dizer que o paciente está com gripe somente quando se ha detectado o vírus influenza por alguma prova de laboratório. Sim? Outra infecção respiratória de via respiratória alta, lá, faringoamigdalitis. Que pode ser que podem ser virales ou bacterianas. As virales são as mais comuns. Virales são bem mais comuns por los vírus respiratórios, que nós já conhecemos, o rinovírus, adenovírus, coronavírus, para influenza, e bacteriana por el Streptococcus pyogenes. Solamente por la clínica é muito difícil saber a diferença se é viral ou se é bacteriana. Pero las virales generalmente podem ter uma característica podem ser muito confundidas com as bacterianas, principalmente se é uma infecção por el vírus do Epstein-Barr, pois esse vírus também pode generar uma placa, que vai ser o vírus que vai causar lá mononucleose infecciosa. O paciente vai apresentar febre, artênia, um menantema em lar falcis, um exantema, uma adenomegalia generalizada, que é uma das características, uma das coisas que se pode fazer para diferenciar de la viral. Adenomegalia generalizada. Uma também hepatoesplenomegalia. Que estes dois acá já vão orientar um diagnóstico por el vírus de Epstein-Barr. Isso é basicamente isso. Depois, com o Streptococcus pyogenes, o paciente generalmente não vai apresentar sintomas respiratórios. Ele vai apresentar basicamente um enantema faríngeo. Algumas vezes pode aparecer essa placa blanquecina, igual de la mononucleose. Vai apresentar febre, vai ter nodinofarria, não vai apresentar mucosidade nasal. As adenomegalias vão ser basicamente submaxilares e laterocervicales. E por el Streptococcus pyogenes se pode complicar em la escarlatina. E acá, o diagnóstico é basicamente direto, no exudado faríngeo, com um cultivo. Nós outros não vamos pedir gram, porque o próprio Streptococcus pyogenes já é uma bactéria gram positiva, e já em nossa boca há uma microbiota residente habitual que são gram positivas, sim?
E também não vamos pedir uma prova de sensibilidade antibiótica, pois el Streptococcus pyogenes não é resistente à penicilina. Então, não há necessidade, porque vai ser basicamente mais uma coisa para esperar e começar a ser um bom tratamento com o paciente. Aún temos também, vou só citar, a epiglotitis, sim, que era causada por Haemophilus influenzae B, pero não está mais presente assim em nossa comunidade por la vacunação, que vai estar presente em la quíntuple pentavalente a los 2, 4 e 6 meses, e depois em la quádruple pentavalente em los 5 ou 18 meses. Que lá pentavalente nós vamos ter, nos vai proteger contra a difteria, o tétano, a tos convulsa, a Haemophilus influenzae tipo B, que é a causante de la epiglotitis, e de la hepatitis B. Depois também temos lá difteria, que foi completamente erradicada por la vacuna. Era causada por el Cornicobacterium diphtheriae. Sim? Ele causava membranas que obstruíam a via respiratória, náuseas, vômitos, estridor, um edema em el cuello, que era um signo muito característico, que era chamado el cuello de toro. E agora já não está mais presente, justamente por la vacuna também, por la quíntuple pentavalente, a los 2, 4, 6 meses, la quádruple a los 5 e 6, 15 e 18 meses, depois por la triple bacteriana celular en el ingresso escolar, la triple bacteriana acelular a los 11 anos, e depois em la doble bacteriana acelular, que é um reforço que temos que tomar a cada 10 anos. Depois em las infecciones respiratórias bajas, vamos ter las mais importantes, vamos dizer assim, né? Vamos ter la tos convulsa, la tos ferina, la quelite, por exemplo, que é uma infecção que vai ocorrer no arbolo traqueobranquial. Sua clínica se divide basicamente no período catarral, um período paroxístico, onde há esses acessos de tos, e um período de convalescência. Sim? E generalmente não, afetam basicamente a los niños. E hay la vacunación, e hay que hacer la vacunación en las embarazadas y en el personal de salud. E vai estar, a vacunação contra a Bordetella pertussis vai estar em la pentavalente, em la triple bacteriana celular e acelular. Depois chegamos a las principales, creio eu, a la bronquitis, que é basicamente la inflamação de la mucosa bronquial, secundária a alguma infecção, e vai apresentar edema e moco. O principal agente causal vai ser os vírus respiratórios. O paciente vai apresentar tosse seca, um dolor retroesternal, uma rinorreia, uma febre, uma febrícula,
pode apresentar ou não sibilâncias, e geralmente se apresenta, não tem um decaimento do estado general. Pedimos uma placa para ser um diagnóstico diferencial com a pneumonia. Depois de la bronquitis, temos la bronquiolitis, que vai ser basicamente a inflamação de los bronquíolos. Se define assim bronquiolitis basicamente como o primeiro episódio de sibilâncias em ninhas menores de 2 anos que esteja associado a uma infecção respiratória. Então, primeiro episódio de sibilâncias em ninhas menores a 2 anos associado a uma infecção respiratória. Geralmente ocorre no primeiro ano de vida de los niños e no invierno. E o principal agente causal é o vírus sincitial respiratório. O niño vai apresentar rinitis, uma tosse seca, uma disneia, uma taquipneia, uma sibilância expiratória e signos de dificuldade respiratória. Se acha o diagnóstico por um aspirado nasofaríngeo buscando um antígeno e PCR, ou então se está sendo um PCR, solamente se o paciente está internado. Depois, temos lá pneumonia, que é uma inflamação del parênquima pulmonar secundária à infecção. E a etiologia pode depender muito de como é o paciente, segundo a idade, segundo algum agente causal, se apresenta alguma enfermidade de base, como está o estado de imunidade dele, o ambiente onde esse paciente está, sim? E aí temos a divisão de la pneumonia típica e la pneumonia atípica. A pneumonia típica basicamente é uma pneumonia que ocorre no parênquima. ¿Sí? Os agentes causales podem ser, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae e Lamoraxella cataralis. Esses acá estão presentes em la pneumonia adquirida em la comunidade. Pero depois temos podemos ter uma infecção por Staphylococcus aureus, la Pseudomonas ou alguma enterobactéria, que vão ser a causa da pneumonia nosocomial, ou seja, em pacientes que estejam internados. ¿Sí? Epidemiologicamente, a pneumonia típica está mais presente em los extremos da vida e pode ser adquirida em la comunidade ou intra-hospitalares, que seriam lá no nosocomial. Basicamente,
la clínica es una clínica más, es un cuadro. Es um quadro mais agudo, o paciente apresenta fiebre, tosse produtiva, apresenta dolor de punta. De costado, uma afectação del estado general e rales crepitantes e uma matidez, justamente causada por essas condensações que são formadas em el pulmão. Em la radiografia, o paciente vai, vamos mirar, tentar dividir aqui um pouco. Em la radiografia, vamos mirar lá condensação, que vai ser o bloco pneumônico, que é radio opaco, sim, e se costuma ser o diagnóstico microbiológico basicamente quando os pacientes estão internados. Já a pneumonia típica, ou também chamada de pneumonitis, olvidei de poner acá. Já é uma afectação mais intersticial. Generalmente é causado por vírus respiratórios, na maioria das vezes a influenza. Pode ser também por lá, por la clamídia, por um micoplasma. Vai estar mais presente em los adultos jóvenes e a maioria das vezes adquirida em la comunidade. Aí, diferente de la pneumonia típica, se disse que acá há um quadro subagudo, porque o paciente vai apresentar febrícula, tosse seca, uma diarreia e principalmente o chamado la dissociação clínica radiológica, porque quando nós miramos a radiografia desse paciente, ele vai apresentar o que se chama um infiltrado em vidro esmerilado. Ou seja, é um infiltrado que é bem mais difuso, ele não vai estar condensado igual acá em la pneumonia. Por isso, então, justamente por essa, há uma dissociação. Se nós miramos somente a placa do paciente, vamos pensar que ele vai estar muito pior clinicamente do que um paciente com uma pneumonia típica. Que aí, nesse quadro, seria o que nós poderíamos chamar de la síndrome de condensação, que pode ocorrer
síndrome de condensação, que é um processo que vai produzir uma homogeneização e um aumento da densidade do parênquima pulmonar, onde ocorrem a pneumonia, em atelactases, em los tumores, por exemplo. Estas síndromes se vão apresentar generalmente de forma aguda. O paciente vai apresentar uma disneia em repouso, porque vai apresentar líquidos nos alvéolos, um dolor em punta de costado, nos vai demonstrar um derrame pleural ou um empiema, uma febre alta, brusca, um mal-estar general, uma tosse com expectoração mucopurulenta. Se a tosse for seca, é uma pneumonia atípica. Se for uma expectoração assalmonada, que se diz que é uma água com aspecto de lavado de carne, já nos indica um edema agudo de pulmão por uma insuficiência cardíaca. O paciente, em inspeção, vai estar taquipneico, vai apresentar os murmúrios vesiculares aumentados, como eu havia dito isso, porque o parênquima vai estar mais denso. Por o parênquima estar mais denso em la percussão, vai apresentar uma matidez. Em la auscultação, a princípio podem ser rales subcrepitantes, junto com rales crepitantes. Em la radiografia de tórax, pode apresentar uma radiopacidade com la pneumonia, um edema por pneumonia atípica, uma pneumonitis. O de vidro esmerilado, por la pneumonia atípica, sim? E para ir tentando terminar, eu havia hecho esse esquema cá com alguns diagnósticos diferenciais com relação a essas síndromes respiratórias, sim? Acá, começando, por exemplo, em la pneumonia, ela inspeciona o paciente, vai apresentar uma taquipneia, signos de dificuldade respiratória e la face pneumônica, que é a face que o paciente vai apresentar, já vai demonstrar que está cansado de tentar respirar. La palpação, um aumento de las vibrações vocais, uma diminuição da expansão de base, justamente porque o aire não vai entrar, porque há um lugar que está condensado. Vai apresentar a matidez, a diminuição da excursão de las bases não vão chegar hasta la T12, por exemplo. Em la auscultação, podemos escutar rales crepitantes, soplos tubáricos, um aumento de las vibrações vocais, justamente por essa consolidação del parênquima, uma diminuição do murmúrio vesicular, porque você vai dificultar su pasaje por essa parte que é um pouco mais leja. Las causas de la pneumonia típica, da pneumonia atípica e da pneumonia intra-hospitalária. O pneumococcus, Staphylococcus aureus, o Haemophilus, la Moraxella catarrhalis, em la atípica, a clamídia, o micoplasma, alguns vírus. Em la intra-hospitalária, o pneumococo, o Haemophilus, o Staphylococcus, Klebsiella, a Pseudomonas. Clinicamente, na típica, tosse, febre, expectoração mucopurulenta, mau estado general. E lá atípica, um quadro mais solapado, 15 dias com tosse, expectoração mucosa, febrícula e falta de resposta a antibióticos. Em uma pneumonia intra-hospitalária, é uma clínica que vai ocorrer a partir do momento que o paciente esteja 48 horas internado. E essa vai ser uma clínica muito mais intensa. Radiologicamente, o paciente com a pneumonia típica vai apresentar alvéolos com uma área afetada que vão estar cheias de exudado com uma zona emblanquecida bem delimitada, a radiopacidade. E a pneumonia atípica, um vidro esmerilhado, sem afectação
um infiltrado intersticial sin afectación del parênquima. Acá podemos mirar todo o borramiento dessa parte intersticial do pulmão. Depois, no síndrome cavitário, não é possível mirar somente com a expressão. A palpação vai apresentar uma diminuição da vibração vocal. Se a condensação não for pericavitária, porque pues, se a condensação for cerca da parede, vai aumentar a vibração vocal. Em uma percussão, vai apresentar uma hipersonoridade, se a cavidade for superficial. Vai apresentar um timpanismo, se o ar estiver a pressão. Vai apresentar matidez, se houver uma condensação pericavitária importante. Na auscultação, você vai poder auscultar um soplo cavitário inspiratório e um soplo anfórico, caso já apresente grandes cavidades. O síndrome cavitário pode estar presente em tuberculose, em carcinoma broncógeno, em abscesso do pulmão, em quistes, em carcinomas, em micoses profundas. Clinicamente, o paciente vai apresentar tosse, expectoração, hemóptise e alguns sintomas do síndrome de impregnação, como a anorexia, a artênia e o laudoagasamento. Em radiografia, vai apresentar uma hiperclaridade circunscripta com forma e contornos variáveis, que vai ser a condensação parenquimatosa. E no derrame pleural, na inspeção, o paciente vai apresentar disneico, taquipneico, com uma dificuldade respiratória. Você vai poder observar um hemitórax afetado por la baja mobilidade. Ou seja, em la palpação, vamos mirar uma diminuição ou abolição da expansão das bases e uma ausência de vibração vocal, porque o líquido não vai deixar que se propague, ¿sí? A la percussão, matidez, uma matidez desplazável, segundo onde este o líquido nesse derrame, ausência do murmúrio vesicular sobre o derrame e o paciente pode apresentar um frote pleural em algumas ocasiões. Pode ter várias causas, mas principalmente a causa do pneumotórax é o cúmulo de líquido em la pleura, pero esse líquido pode ser um transudado, um exudado, um empiema, que vai ser um pus, ou então esse sangue, que vai generar um hemotórax. ¿Sí? Esse transudado vai ocorrer basicamente por um aumento da pressão hidrostática e uma diminuição da pressão oncótica, que é muito comum em uma insuficiência cardíaca, em uma cirrose como a cistes, em um síndrome nefrótico. E o exudado vai ser por um processo local que vai aumentar a permeabilidade capilar, seja por uma pneumonia, um câncer, uma infecção viral, uma tuberculose. ¿Sí? A inspeção, um paciente com pneumotórax vai se apresentar disneico, taquipneico, com signos de dificuldade respiratória e um dolor torácico, que seria o dolor de costado, dolor de ponta de costado. A palpação vai apresentar diminuição de las vibrações vocais ou ausência de eixas, diminuição ou abolição da expansão das bases. A percussão, por la presença de ar, pode apresentar uma hipersonoridade, um timpanismo e uma abolição da excursão das bases, ou seja, o pulmão não vai inflar de uma maneira corretamente. A auscultação, justamente por essa presença de ar aí adentro, não vamos poder auscultar os murmúrios vesiculares. E o pneumotórax vai estar causado principalmente por la presença de ar entre as hojas parietales. O ar pode ingressar por uma solução de continuidade da pleura e fazer com que ocorra o colapso do parênquima pulmonar. Esse pneumotórax pode ser espontâneo
O secundário, no espontâneo seria um enfisema, por exemplo, e secundário pode ser por uma arma, por uma tuberculose, por um infarto pulmonar, e pode ocorrer um pneumotórax no recém-nascido, por la enfermidade de la membrana hialina. Perdão, olvidei acá, la clínica. Eu não disse sobre a clínica del derrame pleural, perdão. No derrame pleural, a tos vai empeorar, o dolor do derrame pleural vai empeorar com a tos, com o estornudo, com uma respiração profunda ou com algum movimento brusco. O paciente vai apresentar uma tos seca de intensidade variável, segundo a quantidade de líquido que ele tenha no pulmão, assim como a disneia, que vai ser proporcional ao tamanho do derrame, e esse dolor intenso e localizado vai desaparecer quando o derrame se instala por completo em el pulmão do paciente. Aí volvendo, perdão, em el pneumotórax, a clínica do pneumotórax, o paciente apresenta uma tos seca, uma cianosis. É uma tos seca, uma cianosis, uma coisa que é de um começo súbito, e o paciente vai apresentar lá lipotimia, que é uma sensação de mareio, sem perda da consciência, justamente por essa dificuldade respiratória. E, radiologicamente, o paciente vai apresentar uma hiperclaridade, justamente por essa diminuição da densidade pulmonar. Vai haver uma ausência de toda a trama broncovascular, porque isso acá vai estar todo cheio de aire. Depois, por último, temos o enfisema, que a inspeção, o paciente vai apresentar, podemos mirar um tórax em painel, o paciente vai estar apresentando disneia, uma expiração prolongada, ele vai estar fazendo força, vai ser o que chamamos de soplador rosado, e há uma diminuição de seu peso. A la palpación hay una disminución de la expansión de la base y disminución de las vibraciones vocales. En la hipersonoridad, en la percusión va a haber una hipersonoridad y las bases van a estar descendidas, justamente por esse agrandamento de los acinos y por la destruição de las paredes alveolares. Vai estar mais pesado, vamos dizer assim. Ou seja, também vai diminuir a excursão de las bases e o paciente vai estar com o diafragma descendido. Em la auscultação, vai haver uma diminuição do murmúrio vesicular e uma expiração prolongada. E a principal causa do enfisema é o EPOC, que acaba generando a enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, que acaba generando um agrandamento anormal e permanente desses acinos, com uma destruição dessas paredes alveolares sem generar fibroses. Que aí o EPOC, assim como ela. E junto com o EPOC temos o enfisema e o asma, que podem ser os chamados síndromes obstrutivos do pulmão. Clinicamente, o paciente vai apresentar uma disneia ou tos, pero muito pouca ou ausente. E em la radiografia de tórax podemos mirar um pulmão inflado com o diafragma deprimido. E o diâmetro anteroposterior do paciente vai estar aumentado, que é a característica do tórax en tonel. E para encerrar, deixa me olvidar, a parte muito importante da parte de anatopato com relação à pneumonia, que seriam as fases da pneumonia aguda. Perdão, que se quedou no final.
pero me acordei agora. Fases de la pneumonia aguda, que vão ser 4, basicamente. A primeira, a congestión. A segunda, hepatización roja. La tercera, la hepatización gris. E o quarto, que vai ser o período de resolução. Basicamente, a congestión vai durar de 1 a 2 dias, onde o pulmão vai ocorrer uma grande vasodilatação por la histamina, principalmente, ou seja, o pulmão se queda encharcado, pesado, edematizado. Justamente por esse edema, vai apresentar muito líquido intraalveolar. Pero, todavia, com uma baixa quantidade de neutrófilos, pero com uma grande quantidade de bactérias. Depois, a hepatização roja é um período de 2 a 4 dias, onde o parênquima pulmonar já vai estar presente na formação do bloco pneumônico. E se diz hepatização roja porque já vai estar semelhante ao hígado. Vai estar bem congestivo, vai estar pesado, vai estar com uma permeabilidade aumentada e a congestión se vai hacia adentro do alvéolo, generando um exudado fibrinoso. Ou seja, como é um exudado, já vai ter uma maior quantidade de neutrófilos, bactérias, hemátias e fibrina. Já vai ter mais bactérias porque o organismo já está tentando impedir a proliferação dessas bactérias. E justamente por essa congestión, essa condensação, o lóbulo pulmonar já vai estar mais rojo, firme e sem aire. Depois, em la hepatização gris, uns 4 ou 8 dias depois, que se diz que é o clímax de la parte de la infecção de los alvéolos, os macrófagos vão começar a degradar essas hemátias que vão estar em los alvéolos. Continua havendo a formação de exudado fibrinoso ou fibropurulento, e o lóbulo se vai apresentar firme e gris. Gris justamente por essa perda, por essa degradação das hemátias. E o período de resolução é um período pode demorar de 1 a 3 semanas, onde há toda a degradação dessa fibrina que foi produzida em los alvéolos por los macrófagos, onde se empieza a volver o intercâmbio gaseoso em los alvéolos, melhorando toda a clínica do paciente. Sei que eu dou um pouquinho largo, pero vocês sabem que todavia faltam coisas. Se há alguma coisa que creem que está errado, caso alguém tenha assistido todo o vídeo, corrijam os comentários, por favor, que eu fijo o comentário, porque eu não sei tudo, estou fazendo isso com base assim, em mis apuntes, em lo que eu creio que é mais importante para o exame. ¿Sí? Gracias, chicos.